Rafael Machado, Nova Resistência também, não é isso? Isso, todos eles chamam. É isso aí. Coloca as coisas da Letícia, por favor, Pedro, não matéria do DCM. Vamos botar as denúncias que ela faz mostrando ali. Frente Sol da Pátria e Resistência Sulista. Pelo amor de Deus, hein? E você colocou isso aqui, por exemplo, eu não consigo ler. O que está escrito aí? Vamos lá. Diga lá, por que você botou isso aí? Eu também não estou conseguindo ler, gente. Então, o que eu quis falar? Na matéria que saiu do Pedro falando sobre... Porque, assim, semana passada saiu notícia sobre um relatório da ABIN, que estava monitorando grupos neonazistas no Telegram, que influenciaram durante esse período, aquele período logo depois do segundo turno, quando eles começaram a fazer bloqueios em estradas, até mais ou menos o dia 8 de janeiro, né, antes do 8 de janeiro, e a ABIN, isso foi divulgado pela imprensa, que a ABIN estava monitorando, e citou, a ABIN, no relatório, cita alguns grupos, e um grupo que, assim, na hora que saiu o relatório, eu olhei e falei assim, bom, esse grupo eu monitoro desde setembro do ano passado, desde antes de começarem os bloqueios, inclusive. E aí, no dia 2 de novembro, membros desse grupo colaram cartazes. Foi o dia que teve o pessoal lá em São Miguel do Oeste fazendo sinal, né, a saudação romana, dizendo que era... Então, nesse mesmo dia, em Descanso, que é uma cidadezinha minúscula lá de Santa Catarina, que é próxima, inclusive, de São Miguel do Oeste, foram colados alguns cartazes, tá? Eu acho que os cartazes estão mais para baixo, se você quiser botar. Foram colados cartazes na frente de uma academia, que uma das donas é lésbica, tá? É um casal lésbico. Eles colaram na frente da academia e na frente da casa delas. Uma delas fez a denúncia no Instagram e isso viralizou. Tá? Então, aí vocês estão vendo eles comemorando que os cartazes tinham viralizado. Mas esse grupo, o que acontece com esse grupo? Como a gente já estava, eu e a Tatiana, que é a minha colega que trabalha comigo, a gente já estava monitorando, a gente já sabia de algumas das ligações desse grupo com a resistência sulista, que é um racha da Nova Resistência. Na verdade, era considerada a Nova Resistência do Rio Grande do Sul. Né? Aquele Álvaro Hauschild, que ficou conhecido como o neonazista da URGS, que foi expulso da URGS o ano passado, ou esse ano, não lembro, o Álvaro Hauschild era da resistência sulista. Então, assim, você vê que as provas que tem aí de compartilhamento dentro do canal de imagens com o símbolo da resistência sulista, inclusive tem uma foto de uma palestra da resistência sulista, onde o administrador provavelmente estava, eu postei também que estava na plateia, tá vendo? E também a gente teve um membro da resistência sulista, um membro da resistência sulista dentro do grupo se identificando como membro da resistência sulista. E por que isso é importante? Porque quando o Pedro soltou a matéria, ele recebeu diversos ataques dessas pessoas, principalmente, né, Gustavo Castanhon, Rafael Machado, de que a matéria era mentirosa. E eu também recebi ataques, eu já estou acostumada com isso, então, tipo, quando eu comecei a receber ataques de um dos membros da Frente Sol da Pátria, eu azucrinei ele até ele me bloquear. Então, assim, eles tentam distorcer e dizer que a gente mente, e que eu trabalho para a CIA e coisas do tipo, que é isso que eles falam, né? Porque a CIA está muito preocupada em caçar neonazista, né? Você trabalha para a CIA, porque você denuncia essa infiltração aí da extrema-direita na esquerda brasileira, é isso, né? Muito interessante. Agora, vamos dar uns nomes aí, por favor. O Rafael Machado é o cara da Nova Resistência, que hoje está alinhado aí com muitas teses do PCO, que é um grupo em tese de esquerda. E tem em comum o Dugin, né? O Dugin e aquele Guénon também, não é isso? Não é isso? Que é outro pensador. É que, assim, René Guénon, ele é o fundador da escola filosófica da qual o Dugin pertence, não só o Dugin, como o Steve Bannon e o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele fez parte de uma seita. Desculpa, mas você também falou
de uma infiltração do Olavo nessa turma aí também, é isso? Também tem olavista? Porque é tudo junto e misturado, tá, Kiko? Eu vou tentar explicar assim, de uma forma sucinta, porque o problema em falar dessas coisas é porque é muito... Para a gente explicar, tem que dar muitas voltas, né? Mas eu vou tentar ser sucinta. Olha só, o que acontece? Na época do Orkut, no período do Orkut, existia a comunidade do Olavo de Carvalho, e existia uma outra comunidade, que era a Olavo de Carvalho nos odeia, e foi criada uma outra comunidade chamada Olavo de Carvalho do B. Nessa Olavo de Carvalho do B, você tinha frequentadores da comunidade do Olavo de Carvalho, que era administrada pelo próprio Olavo, né? E algumas pessoas que ficavam ali rondando a comunidade Olavo de Carvalho nos odeia, que era uma comunidade contra o Olavo de Carvalho. Nessa Olavo do B, tá? Se juntaram as pessoas que tinham interesse em estudar tradicionalismo, não de uma forma mais ampla do que só o Olavo de Carvalho. Então, eles começaram a estudar, além do René Guénon, eles começaram a estudar Júlio Zévola. Júlio Zévola foi um filósofo italiano que criou uma teoria de racismo espiritual, tá? Que a gente vê muito, ele se baseia na Helena Blavatsky, inclusive, para criar essa teoria. Racismo espiritual? Ele, assim, ele diz que... Porque ele parte do pressuposto das castas indianas, entendeu? Então, é uma coisa muito... Tem um lance esotérico nisso. O esoterismo... O Olavo gostava muito, o Olavo era astrólogo, e o próprio Dugin também, né? Acredita todos eles são esotéricos. O Steve Bannon também é esotérico. Todos eles são, tá? Então, assim, a gente é um tipo de, digamos, de neofascismo esotérico. Né? Porque o Dugin, não só ele é tradicionalista, como ele também é proponente da teoria da quarta teoria política, né? Que seria como o próprio Machado diz, eles pegam as melhores coisas do fascismo, as melhores coisas do comunismo, e estão totalmente contra... O Dugin, ele diz que a única coisa que ele não concorda do fascismo é o racismo, tá? Então, assim, porque ele é a favor de judeu, o resto dane-se. Agora, racismo, eles são etnonacionalistas, né? Então, assim, por causa disso, eles dizem assim, que a Europa tem que ser para os europeus, porque eles são os povos nativos de lá. Então, a imigração está deturpando, né, digamos, a sociedade europeia por causa disso. Então, o etnonacionalismo, de forma muito, assim, uma explicação bem simplificada, seria mais ou menos isso. Então, por isso ele diz que não é racista, porque, não, os africanos têm que ficar na África, os europeus têm que ficar na Europa, entendeu? É mais ou menos uma coisa... Gente, mas tirou da cabeça essa inamovibilidade das pessoas pelo globo, é isso? Nasceu, tem que ficar lá. Assim, eles são anti-pluralismo, tá?